Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho um bolo lindíssimo pra finalizar aqui com vocês, que é com flor natural, é dos enrolados. Gente, é um modelo que eu nunca fiz e vai ser um super desafio pra mim, porque ele é um pouquinho diferente. Não vou dar spoiler pra vocês vão ter que acompanhar conforme vocês forem acompanhando aí de fato no vídeo. E aí também eu tenho um centro de doces que é dessa mesma encomenda pra finalizar aqui com vocês, tá? Então eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês de como vai ser. Vou virar a câmera pra mostrar aqui também. E é isso, bora lá, que agora são 9 horas, 9h01 pra ser mais exata, dessa sexta-feira. E a encomenda é pra entregar às 2 horas, tá? E eu preciso finalizar os doces ainda e decorar o bolo, então bora lá. Ô, gente, antes de tomar café, eu acordei, vim aqui no ateliê e já tirei as massas de doce da geladeira, tá? Então aqui nós temos 25 de beijinho, 25 brigadeiro, 25 moranguinho e 25 churros, que no meu centro de doces o cliente consegue mesclar até 4 sabores, né? Sendo 25 unidades aqui de cada sabor. E aí eu já tirei ele da geladeira pra sair um pouquinho do gelo desse brigadeiro e a gente conseguir pesar ele tranquilamente, tá? As massas eu já fiz ontem, tá no vídeo anterior aqui do canal, caso você queira acompanhar e dar uma olhadinha também. Agora eu vou guardar essa loucinha, né, que louça sempre tem, nunca é segredo, se não tá limpa ela tá suja, se não tá esperando secar, tá esperando lavar, mas sempre tem louça, né, então eu vou pegar aqui pra guardar, pra depois já começar a pesar os brigadeiros ali. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu já abri as forminhas ontem, tá? Ó, as pétalas. Essa aqui é a pétala número 7. E essa caixa aqui é a 38 por 38. Cabem 100 doces. E eu vou ter que guardar essa bagunça aqui também, que eu tava dando uma olhada nos recebidos da Blue Star, que tem vários stencils de Natal, cortador da Ana Brownie, que são novidades, né, ó. Tem o de 7, tem o de 6, tem o de coração e tem esse aqui que é o de 5 centímetros. Tem muita coisa, gente, muita novidade, mas eu não vou focar nisso agora, ó. Tem carimbo de Natal. Eu não vou focar nisso agora porque eu preciso pesar os meus doces. Bom, gente, já limpei aqui tudo certinho, tá? Já higienizei minha balança também com álcool, até joguei o papelzinho ali, mas tá bem higienizadinha com álcool, a bancada também. Essas luvas aqui que eu utilizo são as luvas de Viniflex, que é essa daqui, tá? Ó, da Vabene, a minha tamanho P, porque minha mãe é gordinha, mas ela é bem larga essas luvas, sabe? Aí, aqui eu passo só um pouquinho de desmoldante no prato, mas assim, só de primeiro uso mesmo, sabe? E a mesma coisa na luva, só pra meio que dar uma untada. E aí, depois que eu passo a primeira vez, eu não passo mais, porque não tem necessidade, porque já vai estar tudo bem certinho, com um pouquinho só de desmoldante. O primeiro que eu vou começar aqui vai ser esse de moranguinho. Eu peso ele com 15 gramas de massa, tá bom? Pra poder ali depois passar no leite e finalizar ele certinho. Então eu vou começar a pesar primeiramente aqui o de moranguinho com 15 gramas. Então, pra começar a pesar aqui os doces, gente, eu vim colocar minha luva e eu quis mostrar pra vocês um pouquinho realmente do processo que eu faço, sabe? Pra vocês verem que eu não passo muita coisa, que não precisa de muito pra você poder começar ali a pesar os doces, tá? Então, assim, eu separei tudo que eu ia usar e aí eu borrifei um pouquinho de desmoldante no prato. Beleza, borrifou esse pouquinho, pega com a luva, já espalha no prato inteiro, já espalha na luva e já espalha na balança também, que tá devidamente higienizada. E pronto, gente, isso de desmoldante que eu preciso pra poder pesar todos os doces sem ele grudar. E, gente, não gruda nada, tá? Só com esse pouquinho de coisa ali, ele não gruda nada. A nossa massa, ela tava bem brilhante ali, bem cremosa também. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né, esse processo de passo a passo das massas pra vocês poderem acompanhar. E aí, nesse momento, a gente só pegou realmente pra pesar e finalizar. Nesse processo de pesagem e finalização de doces, eu sempre tento deixar tudo o mais claro possível durante o vídeo pra vocês, falando aqui, né, na narração, porque mesmo eu falando no vídeo, ainda tem gente que me pergunta nos comentários a mesma coisa que eu já falei nos vídeos. Então eu já prefiro falar tudo de uma vez nos vídeos pra vocês irem acompanhando aí junto comigo, tá? Comecei a pesar, gente, e eu achei que a balança ela tava meio doida da cabeça ali, então eu peguei uma outra balança que eu tinha, higienizei ela ali com álcool, esperei esfriar, esfriar não, esperei evaporar um pouquinho o álcool e depois fui pesando os docinhos só pra confirmar mesmo se tava pesando certo. E por fim ela tava, eu não sei porque eu tava estranhando, porque essas balancinhas, elas têm um tempo de vida muito curto, sabe? Então sempre tem que estar trocando.
Aí eu só dei uma conferida ali, tava na pesagem certinha, porque esses de moranguinho eu peso eles com 15 gramas de massa, tá? Pra depois finalizar 15 gramas mesmo. Ô, gente, já pesei de moranguinho, agora o próximo que eu vou pesar vai ser o de brigadeiro, tá? Todos eles são 25 unidades. E aí eu vou pesar o de brigadeiro e eu passo as informações pra vocês em relação ao peso de massa dele, tá? Gente, aqui o de brigadeiro eu peso ele com 12 gramas de massa, tá? Isso porque quando eu vou utilizar o granulado, ele é mais pesado do que, por exemplo, o confeito de leite, né? Então eu preciso pesar ele com menos massa do que o de leite ninho, moranguinho, por exemplo, enfim. Então eu peso ele com 12 gramas de massa e aí quando ele é passado no confeito, né, no granulado, ele finaliza ali um peso de mais ou menos 15 gramas, tá? Entre 15 e 16 não muda muito, não. Sempre tem a margem de erro, né? Mas geralmente é sempre bem certinho que fica ali esse peso de 15 gramas. E aí, depois disso, gente, já peguei pra pesar o de beijinho também. Percebam que todos eles saem super tranquilo do plástico filme, isso porque eles já tiveram o descanso que eles precisavam na geladeira, né, de um dia pro outro. Então, por isso que eu gosto de sempre fazer os docinhos com antecedência, porque aí eles descansam, eles ficam mais tranquilos da gente conseguir manusear eles. Percebam também que eles não grudam nem na luva, nem na balança, nem no pratinho, tudo isso porque ele tá ali no ponto certo e também tá com o desmoldante ali, né, que eu passei um pouquinho em cada um, pra poder agilizar esse meu processo. Já que o de beijinho é o seguinte, eu já pesei ele com 15 gramas de massa, porém, quando a gente vai finalizar ele no coco, ele fica um doce muito grande, né? E eu particularmente não gosto. Então, eu voltei a pesar ele ali com 12, 13 gramas, porque quando a gente passa no coco flocado, que é o que eu utilizo, ele fica com um tamanho super bom. Depois aqui eu peguei o de churros e, gente, uma dica pra vocês. Quando forem colocar o brigadeiro no plástico filme, não aperta muito, porque senão fica muito ruim depois de você tirar, porque ele vai resfriar, né? Ele vai encorpar esse brigadeiro e fica muito ruim de você tirar do plástico filme. Então não precisa apertar muito, sabe? Só embala ele certinho pra ele conseguir ele ficar bem coberto e não ter nenhuma abertura pra entrar ar nesse nosso brigadeiro e ajudar a cristalizar e tudo mais, tá? Mas não precisa forçar muito também na hora de você embalar, porque senão depois fica ruim na hora de você tirar, tá bom? E aí depois eu peguei aqui pra poder fazer o de churros. Os churros vocês já sabem que eu faço aqui com uma base de massa à base de canela e depois a gente finaliza ele no açúcar cristal e põe o doce de leite por cima. E aí, nesse caso, o de churros eu peso ele com 15 gramas de massa, tá? Porque eu acho que o de 13 gramas ele fica bem pequenininho pro tamanho ai, gente, me fugiu a palavra agora, do tamanho da pitanga. E ele não fica tão proporcional, sabe? Então eu acabo pesando ele ali com 15 gramas de massa. E aí, depois, quando você coloca a pitanga, ele ainda fica ali com quase 17 gramas, tá? Porque a pitanga, ela é maiorzinha na parte de cima. Mas eu prefiro pesar assim do que pesar ele com 12 gramas, porque eu acho que ele fica bem pequenininho comparado ao tamanho da pitanga, sabe? E reforçando aqui pra vocês também, gente, com um leite condensado e um creme de leite, eu faço em média 25 docinhos. Mas isso pode variar de acordo com o sabor. Nossa, Letícia, mas por quê? Gente, se você vai fazer ali com a receita de um leite condensado e um creme de leite, por exemplo, docinhos que você vai pesar com 15 gramas de massa, vai te render em média de 26 a 25 doces, tá? No caso, por exemplo, igual o de churros, o de ninho, o de moranguinho. Se você for pesar com 15 gramas de massa, esse vai ser o rendimento em média, tá? Agora, por exemplo, se com uma receita dessa você vai fazer docinho de brigadeiro, que você pesa com menos gramatura, ele vai te render um pouco mais de doce. Então, pode te render ali até mais ou menos umas 30, 32 unidades de docinho, tá? Então, esse rendimento pode variar muito de sabor para sabor. De sabor para sabor e de sabor e de quantidade de massa que você vai pesar também. Essa é só uma média que eu tô falando pra vocês de rendimento. Gente, aqui já pesei todos os docinhos, 25 beijinhos, moranguinho, churros e o brigadeiro. E agora eu vou começar a confeitar. Eu sempre começo a confeitar pelo que dá menos trabalho, então, tipo, que faz menos sujeira, digamos assim, sabe? Então, primeiro eu vou começar com o de brigadeiro, depois beijinho, e aí ninho não, é moranguinho e churros, tá? Então, eu vou começar agora a finalizar ele, já pesei todos, e aí eu vou finalizar com vocês. O primeiro que eu peguei aqui pra poder finalizar foi o de brigadeiro, então eu tô utilizando aqui o meu granulado. E, gente, eu sempre começo com os que tem os confeitos mais fáceis, sabe? Que faz menos bagunça. O brigadeiro é o principal, que é tão rapidinho de você finalizar ele, que ele não faz muita zona. Mostrei pra vocês que eu tô utilizando o granulado da Dona Jura. Podia ser parceria, gente, podia, mas a Dona Jura um dia me notou e depois sumiu, nunca mais me notou. Então, Dona Jura, vamos dar um oi, amiga? Vamos ser parceiras? Eu sempre uso vocês por aqui. Mas enfim, gente, comecei aqui com granulado, passei ele no
comecei com um brigadeiro e passei no granulado, né? E aí eu venho enrolando ele, mas eu não enrolo ele da forma definitiva, sabe? Eu enrolo dessa forma só pro granulado já grudar diretamente no docinho, e aí não ir muito excesso de granulado. Porém, eu faço depois um segundo boleamento quando eu vou colocar ele já direto na forminha. Ah, gente, uma dúvida de vocês em relação a reutilizar ou não os confeitos, tá? Vocês viram ali que eu tô com um pacote de confeito, né, de granulado ali do lado, e eu coloquei esse granulado nessa minha baciazinha da Blue Star pra poder ir mexendo os brigadeiros aí dentro, né? Depois, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu peguei o granulado pra poder bolear essa quantidade, Hoje tá difícil, gente, tanta moto e carro barulhando passando por aqui. Mas enfim, vocês viram que eu peguei uma quantidade ali de granulado para poder finalizar esses docinhos. Vocês podem sim reutilizar esses granulados, porém o que eu não indico para vocês é misturar esse granulado que você já manuseou com o granulado da embalagem original, né, do saquinho ali. Então o que eu faço é passar por um potinho fechado. Passei para um potinho fechado, armazeno, depois eu utilizo esse granulado, mas eu não devolvo ele para o saquinho principal, entendeu? A embalagem original dele. A mesma coisa aí do coco, ó, por exemplo, eu tinha um pouquinho de coco ali no potinho, aí eu vou pegar um outro saquinho de coco flocado para poder utilizar, mas o que sobrar eu não misturo com o coco que eu não mexi, sabe? Eu só deixo ele reservado como um coco ou um brigadeiro ali, um granulado que eu já tenha feito o manuseio dele, entendeu? E aqui, gente, pra poder fazer o de beijinho, eu gosto muito de utilizar o coco flocado. Eu sempre falo pra vocês, o coco flocado, ele é um pouco mais caro, mas fica muito mais gostoso do que um coco ralado tradicional, tá? O beijinho, ele fica mais pedaçudo, sabe? Com o gostinho do coco mesmo. O acabamento, pra ser muito sincera pra vocês, eu acho que fica lindo o acabamento do coco flocado. Ele fica todo bem aparente, sabe? Não fica igual aquele coco sem graça, tímido, ralado. Então eu gosto muito de usar o coco flocado, e aí eu não uso o adoçado, tá? Porque já tem o docinho do brigadeiro, e também o coco adoçado, ele pode criar uma película ainda maior de doce, de açúcar no seu brigadeiro, e ajudar a cristalização, tá? Então eu sempre uso ele neutro ali, sem coco, sem açúcar nem nada, tá bom? E aí depois que eu finalizei o de beijinho, bora pegar pra poder finalizar o nosso de churros. E o de churros, gente, é o seguinte, eu passo ele no açúcar cristal, tá? Você pode misturar o açúcar cristal com canela, mas como já vai canela na massa, eu não quis misturar, tá? Então eu faço só com açúcar cristal mesmo. E eu tô utilizando a mesma panelinha da Blue Star, porém entre um confeito e outro é importante você sempre esterilizar a panelinha, limpar bem certinho, tá? Pra não interferir em nada ali em relação ao sabor, contaminação e tudo mais. Então, pode usar o mesmo refratário, mas sempre higienizando de um confeito para outro, tá bom? E aí o de churros eu boleio ele, passo na peneira para tirar o excesso de açúcar e depois aqui eu já peguei para ir finalizando alguns na embalagem, né, na forminha. E percebam que nesse momento, gente, quando eu venho acomodando aqui todos os sabores nas minhas forminhas tradicionais, eu já retiro a minha luva, higienizo bem a mão, porque eu gosto de dar essa segunda boleada diretamente, assim, em contato com o brigadeiro, sabe? Pra conseguir sentir realmente ele, porque às vezes a luva, ela perde um pouco desse nosso tato, né, em relação a isso. Então, eu sinto que sem a luva e higienizando melhor a mão, eu consigo ter uma aderência melhor ali nos doces, tá? Então, eu venho colocando eles ali na forminha, eram 100 unidades, né, se eu não me engano. Que eu fiz 4 sabores, então foi isso mesmo, eu tava aqui tentando lembrar. Mas aí eu venho dispondo eles aqui na forminha, e inclusive a forminha que eu utilizo é a forminha número 5. Depois eu venho aqui fazendo a mesma coisa com os outros sabores, tá? Boleando e colocando na forminha. Não mostrei pra vocês, gente, porque a bateria da câmera acabou, então só gravei o de brigadeiro. Gente, ó, finalizei todos os brigadeiros, aí eu coloco eles em cima aqui da pia pra poder finalizar. Se cair sujeirinho, ó, tá vendo? De coco, não cai na caixa, né? Aí agora eu vou passar todos eles pra nossa caixa de transporte oficial dos docinhos, tá bom? E aí pego pra finalizar também os que tem pitanga e os que tem aqui os carimbos com a idade 18. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as
it's you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Uma pausa aqui nos doces, que as flores que nós vamos utilizar no bolinho de hoje acabou de chegar. Tá escuro, gente, mas são as tromélias rosa e roxa. Vou colocar elas na água e eu já volto pra finalizar aqui os docinhos. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Gente, finalizei aqui o centro de docinhos, ó, que a gente finalizou juntinhos agora. Então aqui, ó, 25 dos de beijinho, brigadeiro. Finalizei os de churros, olha só que fofura que ficou. E convenhamos, né, gente, a câmera também dá uma bela de uma qualidade pra vocês aí, seus lindos e maravilhosos. E aqui tem o de idade, né, que foram de 18 anos. E ficou assim o resultado, gente, do nosso centro de docinhos. Eu sei que um estilo de vídeo que é muito pedido por vocês aqui no canal é justamente o de docinhos, que vocês gostam bastante, né? E aí eu já aproveitei e gravei pra vocês. Ainda tem mais docinho pra gente finalizar, mas eu não vou finalizar eles agora. Porque agora eu vou finalizar a embalagem daquele ali, né, gente? Eu coloco aqui um cartãozinho com o nome da cliente. E aí a gente vai pegar pra finalizar o bolo, né? Eu já vou deixar o bolo decorado e só depois finalizar com as flores, porque eu preciso que o topo de bolo chegue pra eu poder finalizar com o topo e as flores. Vocês vão entender mais ou menos o porquê disso, tá? E aí, deixa eu ver aqui, agora são 10h42. 10h42, fiz mais ou menos ali em 1 horinha esse centro de docinhos, tendo algumas pausas e tudo mais. As flores estão aqui, igual eu falei pra vocês, ó, aqui dá pra ver melhor a cor delas. E é isso, gente, agora eu vou pegar pra poder embalar a caixa de doces que tá ali, ó. Fazer algumas fotos, embalar e depois eu vou pegar pra decorar o bolo, tá bom? Com as cores já em chantilly, deixar certinho e depois eu só venho aqui finalizando com as flores. Então, bora lá finalizar o nosso bolinho, gente. Esse bolo, ai, que dor de cabeça que me deu esse bolo, vocês não estão entendendo. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, porque ele ficou bem bonitinho. Esse bolo é um bolo de 17 centímetros com massa de baunilha e o recheio dele era de doce de leite, tá? É um brigadeiro de doce de leite. A massa de baunilha é uma massa pão de ló. Pra quem é minha aluna, é a massa 2.0 da Escola dos Bolos, tá? E se você não é minha aluna e quer se tornar a minha aluna na Escola dos Bolos, eu vou deixar o link da escola
aula aqui embaixo na descrição para poder você acessar e se tornar uma aluna também, tá bom? Então aqui eu comecei a fazer a pré-camada do meu bolo, gente. Já vi confeiteira falando, mas isso aqui é um desperdício de tempo, eu gosto de coisa prática, não sei o que. Ai, gente, eu acho tão assim, tipo, cada um trabalha de uma forma, sabe? E assim, pra mim, a pré-camada ajuda tanto, porque você dá uma estabilidade maior no seu bolo na hora de você alisar e não sair o farelinho do bolo, tá? Então, uma dica pra vocês, é pra isso que serve a pré-camada, tá bom? Faça a pré-camada aí no seu bolo, não é perda de tempo, não é coisa que vai dar menos praticidade pra você, porque a pré-camada é justamente pra você grudar todas as migalhinhas que podem sair na sua decoração já diretamente no bolo, tá? Vai te dar mais trabalho você tirar as migalhas da sua decoração do que você fazer a pré-camada. Por isso que eu sempre falo, façam a pré-camada. E para as cores do nosso bolinho de hoje, vamos utilizar aqui o lilás e o roxo, os dois soft gel da Fab. E eu vou começar aqui, gente, tingindo primeiro com esse tomzinho um pouquinho mais escuro, tá? Coloco bastante corante, mas na verdade não é tanto corante, tá? Aparenta ser, mas no fundo ali não é tanto, porque vocês vão ver que eu ainda depois acabei colocando um pouquinho mais de corante nesse nosso chantilly, tá? E aí eu venho aqui trabalhando com ele. Nessas tonalidades que nós vamos trabalhar, vai ser rosa, vai ser roxo, lilás, então eu sempre vou tentar ali chegar no tom um pouco mais próximo da inspiração que o cliente me mandou, tá bom, gente? Por isso que eu estava esperando as flores chegarem, porque eu queria fazer a tonalidade do bolo um pouco mais próxima em relação à coloração das flores, para não ficar muito diferente, sabe? E ficar bem harmônico. E aí, por fim, esse foi o resultado da coloração que a gente chegou, né, nesse roxo traço lilás. Coloquei até um pouquinho de corante pink aí, pra dar um fundinho. E aí eu reservei esse nosso roxo, porque depois eu vim aqui com o rosa e com o pink também da Fab, pra poder já tingir a outra cor de chantilly que nós iríamos utilizar pra poder fazer a mescla de cores. Então eu já decidi deixar os dois tingidos, pra depois ficar mais fácil na hora ali de aplicar no bolo, tá bom? Então deixei reservado o lilás e depois aqui já vim trabalhar com o meu chantilly rosa. Apliquei o soft gel aqui, aí eu venho colorindo ele e tentando sempre deixar ali na cor ali, na mesma paleta do bolo e das flores, tá bom? E da inspiração também, que é o ponto principal que a gente não pode escolher dela, esquecer dela. E aí, gente, assim, eu vim hidratando ele, vim mexendo nele, mas não deixei no ponto que eu iria utilizar, porque eu não iria utilizar esse chantilly logo de início, né, de imediato. Então, eu deixei pra hidratar ele de fato só quando eu fosse utilizar mesmo, tá? E aí foi a mesma coisa que aconteceu agora nesse nosso chantilly roxo. Peguei para hidratar ele, coloquei um pouquinho mais de corante rosa e tentando chegar ali em um outro tom, que seria um tom um pouquinho mais escuro que eu queria. Então, depois que eu vim aqui trabalhando com esse meu chantilly, vim ali acertando os tons e, gente, não amarga, tá bom? Podem ficar despreocupados, eu sei que eu trabalhei com bastante cores ali, em uma certa quantidade, mas fiquem tranquilos que ela não amarga, tá? Ele não amargou essa quantidade que eu coloquei. E aí, depois eu já vim aplicando aqui no meu bolo. Esse bolo era do tema de enrolados, tá? Eu acho que eu nem falei pra vocês, né? Era com o tema dos enrolados, em um modelo totalmente diferente que ela me mandou. E aí eu vim fazendo a aplicação do chantilly no bolo de acordo com o que estava na referência. Mas temos que levar em consideração o quê? Na referência, a cobertura que ela estava trabalhando era buttercream. Então, gente, a textura fica diferente e isso é inevitável, tá? E é por isso que é importante você conhecer qual é o tipo de cobertura que você trabalha e o que ele possibilita você a fazer. Quando a gente vai trabalhar com chantilly marmorizado, ele é um pouquinho mais chatinho de você fazer e às vezes não fica da mesma forma que você desejaria fazer com o buttercream, por exemplo, que é um pouquinho mais firme, dá pra você ter um efeito mais rústico, um efeito mais marmorizado. Então, pra você reproduzir isso no chantilly é um pouquinho mais chatinho, sabe? É um pouquinho mais trabalhoso. Então, não vai ficar 100% igual. Por isso que quando o cliente te manda uma referência que a cobertura é diferente do que a cobertura que você trabalha, que não é chantilly, é buttercream, é importante você sempre deixar bem claro para ele quais são as maiores diferenças que podem ter ali na hora da decoração do bolo. O que você vai conseguir fazer, o que você não consegue, o que o chantilly te permite fazer e o que ele não consegue, né? Você não consegue ter o mesmo resultado.
O cliente muitas vezes, gente, não sabe essa diferença, sabe? Ele não entende, ele não sabe, então cabe a você, a profissional que tá vendendo o seu produto, que tá vendendo o produto ali para o cliente, explicar isso pra ele, tá bom? E foi exatamente o caso que aconteceu aqui. Queria muito tentar fazer um efeito rústico igualzinho que ela me mandou, mas não tinha cabimento, não tinha como, justamente pelo estilo de cobertura que era diferente. Então eu vim tentando fazer aqui, gente, um mesclado meio marmorizado. Vocês vão ver aí que eu consegui trabalhar com essas 3 cores, né? O rosinha mais claro, esse tom um pouquinho mais de pink, um pouquinho mais escuro, e esse roxo na parte de baixo também, pra poder a gente ter essa mescla, né? Então eu peguei o chantilly aqui, apliquei no bolo e já comecei a fazer o alisamento dele. Alisei na parte de cima e depois eu já peguei pra alisar a lateral. E vocês vão ver que conforme eu passei a espátula na lateral, gente, ele não ficou nada de marmorizado, nada de mesclado, muito pelo contrário, as cores elas ficaram ali com o degradê bem separadinho, sabe? E não era exatamente da forma que eu queria. Então esse bolo, ele me deu um certo trabalhinho a mais pra poder finalizar ele. E aí depois aqui eu peguei pra tirar o excesso da quina também, pra poder ajeitar, né, tudo certinho e não ficar com muito excesso de quina. E aí vocês vão ver que nesse momento eu comecei a mesclar um pouquinho as cores, tá? Então eu coloquei aqui um pouquinho de branco, não tinha branco na inspiração, mas eu precisava desse branco aqui pra conseguir dar essa mescla que eu de fato precisaria ali no bolo, sabe? Pra dar esse efeito um pouquinho mesclado e marmorizado. Então eu vim espalhando esse branquinho ali, mas depois vocês vão ver que o branco sumiu, tá, gente? Ele só serviu ali como uma forma de junção mesmo ali das cores, mas que depois ele nem apareceu direito. E aí eu peguei depois, alisei a lateral igual vocês viram, mas mesmo assim ele ainda não tava da forma que eu queria, então eu comecei a aplicar depois um pouquinho mais de chantilly. Já percebam que o branco ele deu uma sumidinha. E, gente, trabalhar com esses bolos assim mesclados é teste de paciência, entendeu? É você ir colocando ali pra você poder ir vendo o resultado. Ao mesmo tempo que você sabe o que você tá fazendo, você vai distribuindo as cores e ver qual é o efeito que essas cores e esse trabalho de alisamento te dá na lateral, entendeu? Então, coloquei um pouquinho mais de branco, depois eu vim alisando com a espátula. Eu vim passando de pouco em pouco, sabe? Eu não alisei ele direto, eu vim fazendo por partes, ó, igual eu tô mostrando pra vocês, pra ver qual é o acabamento que ele iria me dar. Até porque quando você faz assim de pouco em pouco, a textura fica diferente, né? Mas eu particularmente não gosto muito dessa textura como se estivesse mal acabada, sabe? Eu acho que fica estranho. Mas aí, basicamente, esse é o processo do bolo, gente. Você vira aqui ajustando as cores, distribuindo, alisando. Por isso que quando vocês forem trabalhar com bolo dessa forma, sempre começa com antecedência, para você conseguir fazer as coisas com calma, vir entendendo ali o que o seu bolo necessita, qual é a cor, qual é o estilo de espatulagem. Porque se você faz esse bolo correndo, você não consegue ter um resultado legal, sabe? Então, todos os bolos que eu consigo começar o quanto antes, eu sempre jogo um prazo muito maior do que geralmente eu levo pra decorar, né? Eu sempre decoro os bolos bem rapidinho, mas eu sempre começo com bastante antecedência, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, o que o bolo vai necessitar de você ali, e aí a gente não passa sufoco e não atrasa pro cliente também, entendeu? E aí eu vim ali alisando conforme toda a calma que eu tinha disponível. Ai, gente, olha, eu estou num estresse. Olha, assim, eu acho que eu não tenho sorte com floricultura em nenhum momento pra decorar bolo. Ou é floricultura que demora pra me responder, aí eu demoro pra passar pro cliente, aí o cliente cancela porque ele já não deu tempo, entendeu? Ou elas demoram, ou é um preço muito acima e não dá pra repassar porque fica muito caro. Ou a pessoa me dá isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ainda sou teimosa, porque é a segunda vez... Não é a segunda vez, eu já encomendei mais vezes com essa floricultura, mas acho que é a segunda ou terceira vez que dá ruim, sabe? E mesmo assim eu ainda insisto. Olha isso aqui. Eu paguei R$3,50, gente, nisso aqui. Nisso. Era pra ser uma haste que tivesse pelo menos umas 4, 5 astromélias, sabe? Aí ela me manda isso aqui, ó. Isso aqui que é uma flor queimada ainda, ó. Ela não tá nem aberta direito. Olha o tamanho. E, gente, R$3,50, meu dinheiro e do cliente na capim, né? Olha isso aqui. Aí eu falei assim, ah, não, minha filha, hoje não. Hoje você me tirou de besta. Aí eu mandei minha filha e falei assim, então, né? Eu encomendei 4 hastes de cada cor, você me manda uma haste com uma flor, gente. Isso aí já é sacanagem. Fora as outras flores todas queimadas. Olha isso aqui. Tá parecendo bonito na câmera, mas não tá não. Eu vou até virar a câmera pra vocês verem. Tava higienizando aqui as flores agora, gente. Tudo flor parece que velha, diz ela que foi buscar ontem no Ceasa. Olha isso aqui.
Olha o estado dessa flor, cadê? Ó, toda amassada, não dá pra gente colocar... Olha isso aqui. Como que coloca uma flor dessa aqui em um bolo, gente? Pelo amor de Deus. Olha. Tá vendo? Não dá, entendeu? Tipo, o cliente tá pagando pelas flores. No mínimo, ele tem que receber uma flor de qualidade também, entendeu? Não é de graça isso aqui, cara. E eu fico assim, bitolada com isso, bitolada, porque parece que as pessoas, elas não têm um pingo de prazer de atender as pessoas, sabe? Como se a gente não tivesse, tipo, pagando caro por flor, porque não é barato, gente. Ó, nessas flores aqui, pra vocês terem noção, foi R$35, entendeu? Pra você pagar R$35 e um adicional de flores no seu bolo e ainda vir esse tipo de flor, não rola, entendeu? É uma flor, parece que antiga, olha isso aqui. Cara, eu tô muito revoltada de verdade, muito puta. Aí eu já mandei mensagem pra eles, tipo, ó, tá zoado, não aceito, cara. Porque se vocês não reclamam, gente, é pior, porque aí a pessoa continua mandando coisa podre pra vocês, sabe? Aí ela deu uma desculpa esfarrapada e perguntou se eu queria que mandasse uma outra haste. Mas é claro que eu quero que mande outra haste. É claro, tá, tipo, vai faltar no meu bolo e ainda não tá bonito, entendeu? Mas olha, só estresse, eu não tenho sorte com floricultura. E eu vou ter que dar um jeito de usar essas flores aqui, por mais que elas não estejam tão legais, porque agora não dá tempo de pedir outra. E, gente, pelo amor de Deus, comenta na minha cabeça, tipo, mandem energias positivas pra mim, sempre que eu pensar, cogitar na ideia de encomendar flores nesse mesmo lugar, vocês me dão um bloco, assim, falam assim, não, parou, lembra do vídeo que deu ruim. Então, espero que eu me lembre disso, entendeu? Não vou, obviamente, ó, isso é óbvio, né? Eu não vou ficar falando nome de floricultura de onde que foi aqui, porque não faz sentido, né, gente? Um pouquinho também de semancol. Mas é só um desabafo, porque eu estou estressada com a flor nessa situação. Mas tá bom, vamos ver aqui o milagre que eu irei conseguir fazer nesse bolo, nesse momento. Vamos ver o que rola. Depois do meu leve desabafo aqui, né, com vocês, eu vim finalizar o bolo. E aí, igual eu falei pra vocês, gente, era com o tema do Enrolados. Então eu coloquei acho que é Rapunzel, né, ali em cima. Não é Rapunzel, né? Tipo, se bem que é Rapunzel, mas eu não sei se na do Enrolados também é Rapunzel ainda ou se ela muda de nome, não tô lembrada. Mas acho que é Rapunzel. Porque Rapunzel pra mim era outra, mas enfim. Eu vim aqui colocando as flores, gente, e aí eu posicionei aquelas duas ali na frente, depois eu vim fazendo um trabalhinho de bico, na verdade não era nem trabalho de bico, era só com a manga mesmo, de confeitar, eu vim distribuindo o chantilly, né, como se fosse esse caimento, e aí eu ia seguir pra colocar as flores seguindo justamente esse caminho que eu fiz de chantilly, porque aí eu tinha uma noção de como que ficaria o caimento das flores, entendeu? Se eu fosse fazer tudo à mão livre, às vezes você podia se perder e tudo mais, então coloquei ali o chantilly, e ele também ajuda em dois fatores. O primeiro, a dar altura nesse nosso bolo, pra não precisar ter um excesso muito grande de flores, já que eu tava sem aquela outra haste, né, que eu tinha encomendado, tava com uma haste a menos de flores, então eu usei o chantilly para dar essa altura que a gente precisava, e também ele ajuda as flores, por mais que estejam higienizadas, elas não irem em contato diretamente ali com a massa do bolo, entendeu? Ela vai enfiadinha nesse próprio chantilly que a gente colocou e distribuiu aí para ter esse caimento. Gente, pra ser muito sincera, eu fiquei um pouco chateada, sim, com a questão das flores, porque eu sou muito perfeccionista em vários pontos, sabe? Principalmente do meu trabalho. E eu sei que por mais que seja um fornecedor que tenha me trazido, que tenha me trago as flores, e não seja total a minha responsabilidade, ainda assim eu sinto sim que é a minha responsabilidade a qualidade das flores, sabe? Porque, tipo, foi eu que fui atrás do fornecedor, eu que tenho essa pessoa que me fornece as flores. Então, cabe a mim escolher um produto de qualidade pra colocar no bolo do meu cliente, sabe? Se a flor tá feia, eu tenho que ir atrás de um fornecedor que me entregue uma flor bonita, né? Eu não posso entregar uma flor feia. Então, por isso que eu fiquei muito chateada, porque a qualidade estava muito feia da flor. E não é que eu sou chata, é porque como a gente trabalha com muita flor natural, a gente sabe quando a flor tá bonita e quando não tá, gente. Eu já recebi flores, as bromélias lindas, super abertinhas, a qualidade, sabe, diferente. Então isso me deixou um pouquinho chateada, mas ainda assim eu entreguei o meu melhor nesse bolo, sabe? Tentei ali distribuir bem as flores e eu achei que ficou bem bonito o resultado no final. Por mim, gente, já estava mais que ótimo ele assim, só com o topo e com as flores. Mas como na referência tinha alguns detalhes em dourado, então eu também fiz os detalhes em dourado aqui nessa referência, né, na entrega pra ela. Aí eu peguei aqui o álcool de cereais dourado junto com o pó de decoração. Oh, nossa!
Olha o que eu falei, gente. Eu peguei aqui o pó de decoração dourado junto com o álcool de cereais. Eu confundi aqui os nomes. E aí eu vim fazendo esse trabalho de dourado aqui na parte do bolo, tá? Só fiz realmente porque tava ali na inspiração, alguns detalhezinhos assim meio que pintadinhos. E aí eu decidi colocar também, né, pra ficar bem parecido com a... como fala? Com a referência que ela me mandou. E também eu coloquei algumas bolinhas ali em cima de cereal, vocês vão ver depois, que também tava na inspiração, tá bom? Gente, apesar dos apesares, eu consegui finalizar o bolo, ele ficou assim. Eu achei que ele ficou bem bonitinho, bem diferente do que geralmente eu faço, né? Tipo, essas flores caidinhas aqui. É óbvio que, gente, as qualidades das flores poderiam estar melhores, mais vibrantes, né? Mas, né? Foi o que a gente conseguiu aqui pra hoje, infelizmente. Mas ficou assim o resultado, ó, com o topinho daqui do Enrolados, linda. O camaleãozinho aqui embaixo. Eu segui a proposta que a cliente tinha mandado de ter as bolinhas aqui, tá? Então por isso que eu coloquei aqui embaixo, coloquei aqui em cima, porque tinha na referência. E ele ficou assim, com esse resultado. Me contem agora o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu achei que até que ficou bonito. Eu gosto muito de bolo com flor natural, então eu acho que eu gostei, assim, do estilo, sabe? Da proposta desse bolo. E é isso, gente. Eu particularmente adorei. Se não fosse os contratempos, mas mesmo assim, acho que ainda consegui fazer um bom trabalho, sabe? Mesmo com o contratempo ali das flores. Ó, a parte de chantilly aqui, as flores não ir diretamente ali no bolo, né? E aí ele ficou assim, a parte da frente. Bom, gente, então foi isso a nossa produção de hoje, dos docinhos e do bolo. Eu vou fazer mais coisa ainda, mas eu vou gravar pra vocês em um vlog separado, porque agora a gente vai fazer mais docinho, mais bolo. Então eu vou gravar em um segundo vídeo, digamos assim, né? Que aí é a produção do zero pra vocês. Mas então foi isso. Agora deixa eu só falar que horas são pra atualizar vocês, né? São 12h41, a moça vem retirar esse bolo agora 2 horas. Comecei a produção, era mais ou menos 9h30, já decorei o bolo e fiz os docinhos, então tá tudo certo, tá? Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.